Fala, torcedor rubro-negro. Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem agora vai pegar fogo e você não vai querer perder nenhum detalhe. A bomba que chegou aos bastidores do Flamengo promete abalar o vestiário, a torcida e até as decisões da diretoria. Estamos falando de Pedro, o centroavante que tem sido protagonista em muitas vitórias do Mengão, mas que agora estaria cogitando uma saída em 2026, tudo isso após um novo embate explosivo com Filipe Luís, que assumiu o cargo de treinador e vem tentando imprimir sua filosofia de trabalho na equipe. Segundo rumores internos, o clima entre Pedro e Filipe Luís teria ficado tenso após algumas divergências táticas e cobranças diretas do treinador. Fontes próximas afirmam que, em determinados treinos, houve discussões sobre posicionamento, movimentação e entrega em campo, que teriam sido mais acaloradas do que o normal, gerando repercussão dentro do clube. É importante frisar que nada foi confirmado oficialmente, mas a intensidade dos rumores já é suficiente para gerar preocupação na torcida e atenção da diretoria. Pedro, conhecido por sua personalidade forte e amor pelo Flamengo, teria se sentido pressionado com algumas cobranças específicas. Segundo insiders, o atacante começou a refletir sobre seu futuro no clube, avaliando a possibilidade de buscar novos desafios em 2026, quando seu contrato poderia ser renegociado ou até encerrado. Esse tipo de especulação já começou a movimentar os bastidores do futebol brasileiro, com torcedores e jornalistas criando cenários de possível saída, negociação e impacto no elenco. Dentro do vestiário, a situação teria gerado reações diversas. Alguns jogadores demonstraram apoio a Pedro, reforçando a importância de manter a união do grupo e não deixar que desentendimentos individuais se transformem em crise coletiva. Outros, especialmente os mais jovens, teriam se posicionado em silêncio, observando a situação e tentando absorver os ensinamentos do treinador sem se envolver diretamente. A tensão, no entanto, é inevitável, e cada lance nos treinos passou a ser analisado com maior atenção. A torcida do Flamengo, sempre conectada aos acontecimentos do clube, já começou a reagir nas redes sociais. Comentários, memes, debates acalorados e análises de especialistas em programas esportivos mostram que o episódio entre Pedro e Filipe Luís está sendo acompanhado de perto. Alguns torcedores defendem que o atleta precisa se adaptar às exigências do treinador, enquanto outros acreditam que a relação conflituosa poderia levar o camisa 21 a considerar novos ares, especialmente em 2026. Segundo fontes, Filipe Luís, mesmo jovem como treinador, vem tentando implementar um estilo de liderança firme, baseado em disciplina, intensidade nos treinos e atenção aos detalhes táticos. Isso naturalmente gera ajustes na relação com atletas de maior experiência ou personalidade forte, como Pedro, que já viveu momentos gloriosos no Flamengo e se acostumou a liderar o ataque do time. O choque de ideias e estilos, portanto, seria natural e esperado, mas a repercussão fora do campo aumenta a pressão para uma resolução rápida. No lado diretivo, o Flamengo estaria monitorando cada detalhe. Há reuniões estratégicas sendo feitas para avaliar como lidar com a possível saída de Pedro em 2026, bem como o impacto de conflitos internos entre treinador e jogador. A direção entende que a manutenção de um clima saudável é essencial para o sucesso do time, especialmente em uma temporada que promete disputas acirradas no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Enquanto isso, Pedro continua treinando com intensidade, mas fontes indicam que a sua postura nos treinos começou a refletir uma certa tensão. Alguns gestos, olhares e interações com colegas de elenco teriam sido interpretados como sinal de insatisfação. A grande questão é saber se essa energia será transformada em motivação para jogar ainda melhor, ou se, pelo contrário, vai aumentar a distância entre jogador e treinador e até gerar dúvidas sobre seu futuro no Mengão. A repercussão do embate também chegou à mídia nacional. Colunistas esportivos comentam sobre o histórico de Pedro no Flamengo, sua importância para o time e como um possível desentendimento com Filipe Luís poderia influenciar negociações futuras, entradas de reforços e planejamento estratégico do clube. Cada declaração, cada rumor e cada interpretação das atitudes do jogador se tornam notícia, aumentando ainda mais a pressão sobre o atacante e o treinador. E torcedor rubro-negro, não podemos esquecer, momentos assim são típicos de clubes de alta pressão, como o Flamengo. Divergências entre jogadores e treinadores acontecem em todo o mundo, mas a atenção da mídia e da torcida transforma qualquer situação em um episódio público, com repercussão nacional e internacional. O grande desafio agora é observar como Pedro e Filipe Luís vão lidar com isso, equilibrar emoções, profissionalismo e amor pelo clube. Fontes internas relatam que, após o desentendimento, Pedro passou a ser acompanhado de forma ainda mais próxima pelo Departamento de Desempenho e pela comissão técnica. Analistas internos monitoram cada movimento do jogador, desde a intensidade nos treinos até o comportamento fora do campo,
para avaliar se ele está reagindo positivamente à cobrança ou se a pressão está afetando seu rendimento. Tudo isso, claro, sem perder de vista o respeito e a proteção ao atleta, mas mantendo a vigilância constante para evitar que a situação se descontrole. No vestiário, a tensão é palpável. Jogadores veteranos, como Gabigol, Arrascaeta e outros líderes, têm assumido um papel ativo de mediação. Conversas individuais, reuniões rápidas e alertas sobre postura profissional se tornaram rotina. Segundo insiders, essa intervenção é essencial para que o conflito entre Pedro e Filipe Luís não se transforme em algo maior, afetando a harmonia do elenco e o desempenho coletivo. É uma dança delicada entre motivação, cobrança e proteção psicológica dos atletas. Enquanto isso, a torcida não para de reagir nas redes sociais. Hashtags sobre Pedro, Filipe Luís e o futuro do Flamengo começam a viralizar, e os debates são intensos. Alguns torcedores defendem que Pedro precisa se adaptar à filosofia do treinador, mostrando entrega total, gols e comprometimento. Outros acreditam que a relação conflituosa pode ser um sinal de desgaste, e que 2026 poderia ser o momento ideal para buscar novos desafios, seja em outro clube brasileiro ou no exterior. Internamente, a diretoria do Flamengo vem estudando todas as possibilidades. Reuniões estratégicas buscam antecipar cenários para 2026, considerando a possível saída de Pedro e o impacto que isso teria no planejamento do clube. Contratações, reposição de elenco, ajustes táticos e negociações contratuais estão sendo avaliados para que o Flamengo não seja prejudicado caso o atacante decida não renovar. A gestão sabe que manter equilíbrio entre pressão e motivação é fundamental para o sucesso esportivo. Enquanto Pedro treina, a comissão técnica observa cada detalhe com atenção. Movimentações em campo, passes, finalizações e postura nos treinos coletivos são analisados com cuidado. Fontes afirmam que Filipe Luís tenta equilibrar cobrança firme com diálogo, buscando evitar que a situação se transforme em conflito aberto. Cada treino se tornou uma espécie de teste de paciência, inteligência emocional e entrega física, não apenas para Pedro, mas para todo o elenco. Além disso, a situação criou um efeito cascata no psicológico de outros jogadores. Aqueles que vinham com desempenho irregular começaram a intensificar seus treinos, buscando mostrar comprometimento e evitar ser alvo de críticas. A cobrança simbólica de Zico, ainda presente na memória do elenco, e a pressão gerada pelo embate entre Pedro e Filipe Luís serviram como catalisador para elevar a intensidade do time. É como se todos os integrantes do elenco sentissem a necessidade de provar seu valor a cada minuto de atividade. Nos bastidores da imprensa, a repercussão é intensa. Programas esportivos, colunistas e jornalistas especializados começaram a especular sobre desdobramentos, possíveis transferências, renovação de contratos e impacto nos próximos campeonatos. Cada declaração de Pedro ou Filipe Luís, mesmo que corriqueira, é interpretada como indicativa de alinhamento ou conflito, e cada treino vira pauta para análises detalhadas e debates acalorados. E a repercussão não para aí. Torcedores passaram a criar teorias sobre possíveis reforços, estratégias para manter Pedro motivado e até possíveis cenários de negociação com clubes internacionais. Comentários nas redes sociais discutem se a pressão do treinador pode ser positiva ou se, pelo contrário, levará o atacante a cogitar a saída antecipada. A expectativa é gigante, e cada jogo do Flamengo passa a ser interpretado sob a ótica desse conflito. O efeito mais interessante, porém, está na relação entre Pedro e Filipe Luís. Segundo fontes, ambos tentam manter profissionalismo, mas a tensão é evidente. Cada conversa, cada correção tática e cada instrução do treinador é interpretada como teste de paciência, inteligência e maturidade do jogador. Ao mesmo tempo, Pedro busca mostrar comprometimento, aproveitando oportunidades nos treinos e tentando manter desempenho elevado nos jogos, de forma a reafirmar seu valor para o Flamengo. E torcedor rubro-negro, é aqui que a história começa a ficar ainda mais explosiva. O embate entre Pedro e Filipe Luís não é apenas pessoal, mas representa um microcosmo do que significa jogar no Flamengo: disciplina, intensidade, pressão e paixão. Cada decisão tomada dentro do ninho do urubu reverbera fora do clube, e cada ação de Pedro e do treinador será observada com atenção extrema. Nos próximos dias, a expectativa aumenta ainda mais. Cada treino, cada reunião de diretoria e cada declaração de Pedro ou Filipe Luís terá repercussão imediata. O Flamengo vive um momento em que bastidores e campo se entrelaçam, criando um cenário de tensão, emoção e expectativa. É o tipo de situação que todo torcedor quer acompanhar, porque pode definir o futuro de uma das maiores estrelas do elenco e influenciar toda a temporada do Mengão. Segura firme, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque agora vamos entrar na parte mais quente dessa história.
Depois do embate explosivo entre Pedro e Filipe Luís, o Flamengo vive um momento decisivo nos bastidores, onde cada atitude, treino e conversa pode determinar o futuro do atacante e do clube. E acredite, torcedor, isso pode mudar tudo, desde a temporada em andamento até os planos para 2026. Fontes internas afirmam que a diretoria do Flamengo está em alerta total. O possível interesse de Pedro em sair em 2026 após os desentendimentos com Filipe Luís levou os dirigentes a pensar em estratégias de retenção, reforço do elenco e planejamento financeiro. Estão sendo estudadas alternativas como renegociações de contrato, bônus de performance e até ajustes no estilo de liderança do treinador para manter o atacante motivado. É uma operação que envolve não apenas futebol, mas também gestão de imagem e marketing do clube. O clima no ninho do Urubu está tenso, mas também produtivo. A comissão técnica intensificou o acompanhamento individual de cada jogador, especialmente Pedro, observando cada movimento, postura, treinamento físico e interação com os companheiros. Segundo insiders, Filipe Luís busca equilibrar cobrança firme com apoio, tentando transformar a tensão em motivação. É um momento delicado, porque qualquer decisão errada pode gerar atrito, mas se bem conduzido pode transformar a situação em exemplo de profissionalismo e entrega dentro do elenco. Entre os jogadores, a situação gerou reações diversas. Alguns veteranos, como Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, assumiram papéis de liderança e mediação, buscando manter a harmonia do grupo e apoiar Pedro, sem comprometer a autoridade do treinador. Jovens do elenco observaram o cenário com atenção, percebendo que a pressão dentro do Flamengo é intensa e que cada atitude conta. É um ambiente onde responsabilidade, maturidade e entrega são avaliadas a cada instante. A torcida, claro, não ficou parada. Nas redes sociais, comentários, memes e debates fervem sobre o futuro de Pedro. Muitos questionam se ele deve permanecer no Flamengo diante das cobranças, enquanto outros reforçam a necessidade de compromisso total com o clube. O impacto da opinião da nação rubro-negra é enorme, e cada gesto do atacante é interpretado como indicativo de sua postura e possível decisão de saída em 2026. Além disso, a imprensa nacional acompanha tudo de perto. Programas esportivos, colunistas e analistas discutem cada movimento de Pedro e Filipe Luís, analisando desde a intensidade dos treinos até a postura em entrevistas e redes sociais. Cada ação se transforma em notícia, aumentando a pressão sobre o jogador e criando uma narrativa explosiva que domina o noticiário esportivo. É um efeito dominó. Bastidores, mídia e torcida se conectam e transformam qualquer detalhe em debate nacional. Enquanto isso, a diretoria planeja alternativas. Há conversas internas sobre possíveis reforços caso Pedro realmente cogite a saída, estratégias para garantir continuidade do desempenho do time e ajustes contratuais para alinhar interesses do jogador e do clube. O Flamengo sabe que, para manter seu nível competitivo, é preciso estar preparado para qualquer cenário, seja de permanência ou de saída do atacante em 2026. Do ponto de vista psicológico, a situação serve como alerta e motivação para todo o elenco. A cobrança de Filipe Luís, combinada à atenção da torcida e da imprensa, cria um ambiente de pressão que pode elevar o nível de competitividade do time. Jogadores passam a treinar com mais intensidade, buscar soluções criativas em campo e demonstrar compromisso total com o clube, sabendo que cada lance será observado e avaliado. Pedro, por sua vez, parece absorver a tensão de forma positiva. Fontes indicam que ele intensificou treinamentos físicos, estudou vídeos de jogos anteriores e aumentou a comunicação com os líderes do elenco para evitar mal-entendidos. O objetivo é mostrar comprometimento, manter sua posição de destaque e, ao mesmo tempo, avaliar se o ambiente ainda é propício para sua permanência a longo prazo. A repercussão entre torcedores é intensa e emocional. Comentários sobre paixão, lealdade e legado do Flamengo misturam-se a discussões sobre futuro, negociações e possíveis clubes interessados. Torcedores se dividem entre incentivar Pedro a permanecer e compreender seus possíveis planos de saída. Essa polarização aumenta a tensão, mas também reforça a importância de cada gesto dentro do clube. Nos próximos jogos, cada lance de Pedro será observado com atenção máxima. A relação com Filipe Luís, mesmo que profissional, estará sob análise constante, e cada interação dentro de campo será interpretada como sinal de alinhamento ou conflito. É um cenário clássico de clubes de alta pressão, onde cada decisão, cada toque de bola e cada gol carregam peso emocional e estratégico. Além disso, especialistas em futebol destacam que o embate entre Pedro e Filipe Luís não é isolado, mas parte de um processo natural de ajustes internos em clubes de elite. Jogadores com personalidade forte e treinadores em início de carreira precisam encontrar equilíbrio entre disciplina, autonomia e entrega, e o Flamengo está vivendo esse momento de forma intensa e pública.
O impacto dessa situação também chega ao planejamento futuro do clube. A diretoria já avalia impactos em 2026, possíveis negociações e o efeito em patrocinadores, mídia e marketing. Manter Pedro motivado ou lidar com sua saída exigirá decisões estratégicas rápidas, inteligência administrativa e habilidade para gerenciar expectativas de torcedores, imprensa e investidores. E torcedor rubro-negro, não podemos esquecer, cada detalhe importa. Cada treino, cada reunião e cada entrevista tem repercussão direta. O embate entre Pedro e Felipe Luiz é muito mais do que um simples desentendimento, é um teste de caráter, profissionalismo e paixão pelo Flamengo. A atenção da nação rubro-negra, combinada à pressão externa, transforma tudo em drama, emoção e expectativa máxima. Nos próximos dias, o cenário continuará evoluindo. A torcida vai acompanhar cada passo, analisar cada gesto e debater cada decisão, enquanto a diretoria se prepara para qualquer resultado. O futuro de Pedro, o equilíbrio do elenco e o impacto da liderança de Felipe Luiz definirão não apenas o restante da temporada, mas também a visão do Flamengo para 2026. Então segura firme, torcedor rubro-negro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa saga ainda vai render muito. Cada treino, cada jogo e cada bastidor vai mostrar como o Flamengo lida com pressão, estrela em destaque e expectativas de milhões de apaixonados. Pedro, Felipe Luiz e o Mengão prometem capítulos históricos, cheios de drama, emoção e decisões de tirar o fôlego.